Tudo começa com um alienígena. Ele veio do planeta Happy, sim, um planeta feliz. Ele tem o objetivo de fazer as pessoas felizes. E tudo começa quando ele encontra uma garotinha, a Shizuka, uma criança sem muita perspectiva de vida, que não é próxima da sua mãe e que inclusive mostra total descaso por ela, já que a mãe da Shizuka trabalha em um estabelecimento noturno nessa cidade pequena onde elas vivem. E como é de se imaginar, ela também não tem pai, sofre bullying na escola e a única coisa que motiva ela a seguir a vida é o cachorro que seu pai deixou pra trás, o Chape. E bem, Takopi no Genzai é aquela obra que você se emociona de qualquer jeito, pois os personagens dessa história conversam de forma direta e indireta com a sua infância, com problemas que muita gente já passou, já que a infância de ninguém é perfeita. Esse anime, ele dá muito esse sentimento de tipo, caralho, que bando de criança fodida. Porém, o Takopi é esse alienígena que veio de um planeta completamente utópico, onde a felicidade e o positivismo reinam absolutos. E esse alienígena vai dar de cara com um mundo muito mais complexo do que o de onde ele veio, pois a felicidade muitas vezes vai ser a infelicidade do outro, e tentar fazer todo mundo ficar feliz e sem ressentimento é um bagulho difícil demais e simplesmente impossível. E bem, Takopi no Genzai é um mangá do Taizan 5, e o autor é conhecido por criar histórias com estéticas superficialmente fofas que escondem temas sombrios, trágicos e psicológicos. Tudo isso de acordo com o Google. E bem, indo pro anime, ele é simplesmente muito bom. E se você tem interesse, vai ver ele logo, mano. Tem só 6 episódios. E os plot twists são muito bons e vale muito a pena você ver, porque esse anime ele gera uma catarse assim, simplesmente absurda. E bem, esse anime é sobre a busca da felicidade e esse alien vai perceber que a felicidade não é algo tão simples. E bem, esse anime trabalha muito 3 personagens, fora o próprio Takopi. O primeiro é a nossa protagonista, a Shizuka, que é uma garotinha sem perspectiva nenhuma de vida, que constantemente sofre bullying e até mesmo violência de uma garota da sua escola, a Marina. E de início você pensa, que criança arrombada, que megera do caralho, por que ela faz isso com a coitada da Shizuka? Porém, a gente conhece a Marina e o porquê de tanto ódio pela Shizuka. E bem, explicando melhor, a Marina vem de um lar completamente disfuncional também. A mãe dela sofre de uma depressão bizarra por conta do seu pai, que humilha ela constantemente por ser dona de casa e por não trabalhar. E bem, o pai dela gasta todo o dinheiro na vida noturna, e o que deixa a entender é que ele gasta o dinheiro da família com a mãe da Shizuka também. E bem, toda essa frustração dela é descontada na própria filha, com abusos verbais, violência física. E bem, o que a Marina faz é descontar tudo isso na Shizuka de volta. E no fim, esse é um ciclo que acaba na Shizuka, que é uma coitada que suporta tudo calada. E bem, uma coisa que eu não contei é que o Takopi tem algumas ferramentas mágicas, inclusive uma câmera que tem o poder de voltar no tempo a partir de uma foto que ele tenha tirado. E bem, ele tirou uma foto com a Shizuka assim que conheceu ela. E bem, toda essa situação que a Shizuka sofre de bullying vai escalando cada vez mais, até que chega um dia em que o Takopi se depara com o suicídio dela. E bem, o Takopi volta no tempo diversas vezes para impedir isso, porém ele vai falhando diversas vezes até entender que a felicidade não é um bagulho tão simples não, meu filho, você vai ter que trabalhar muito. Porém ele vai cada vez aprendendo mais sobre as relações humanas, pois ele vai ajudando a Shizuka na escola, fazendo companhia no dia a dia dela, evitando situações de bullying e tentando fazer ela feliz de alguma forma. Até que chega um dia em que a Marina provoca o cachorro dela de propósito para ela ser mordida e assim fazendo o Chape ser levado pela carrocinha. E bem, agora que a Shizuka não tem o seu maior companheiro, ela acaba se mudando. E bem, o Takopi volta no tempo diversas vezes para impedir isso. E na melhor das situações que ele consegue chegar, ela perde o Chape pra carrocinha do mesmo jeito, mas ela não se mata, porém só porque a sua mãe disse que o Chape foi morar com o pai, o que faz ela criar a expectativa de no futuro ir buscar ele. E bem, mesmo desgraçando a vida da Shizuka por completo, a Marina não fica satisfeita. Então ela continua perturbando ela, porque o objetivo dela é realmente fazer ela se matar. Porém, durante uma discussão das duas, o Takopi quebra a câmera na cabeça da Marina, o que mata ela. E com isso a Shizuka fica muito feliz. E é literalmente a primeira vez que ela realmente sorri e demonstra felicidade, pois agora a vida dela vai melhorar. Ela vai buscar o Chape na casa do pai e não vai mais sofrer bullying na escola. E ainda tem o seu Takopi ao seu lado. Mas e o corpo da garota?
Bem, no meio desse caos todo, o Azuma aparece. E ele é um nerd de família rica, mas que também tem os seus problemas em casa e que ajuda a Shizuka porque gosta dela. E bem, essas duas crianças e esse alienígena vão desovar o corpo, e o plano deles é usar uma das ferramentas mágicas do Takopi para fazer ele se transformar na Marina e substituir ela em casa e na escola. E bem, o Takopi ele é uma espécie de criança muito inocente, mas muito inocente, e que quer ajudar todo mundo no final das contas. E por mais que ele tenha matado a Marina e tal, sabe, todo esse background que eu comentei da Marina e tudo mais, é mostrado agora, com o Takopi vivendo a vida dela, literalmente sentindo na pele tudo o que ela sentiu. E é nesse ponto da história, enquanto essas três crianças escondem esse segredo bizarro, é onde elas mais se divertem e mais mostram ter uma infância saudável. E bem, eles fazem planos de nas férias irem até Tóquio, buscar o Chape. Porém, essa felicidade do grupo não dura muito, pois a polícia acaba achando o corpo e começa a investigar. E esse garotinho, o Azuma, ele fica maluco de ansiedade. E na casa dele as coisas só pioram, pois ele vive na sombra do irmão, que é simplesmente uma pessoa perfeita. Ele só tira 10 nas provas, e a sua mãe é simplesmente uma pessoa exigente pra caramba. O Azuma, ele só quer a aprovação da mãe dele. E a mãe dele é o tipo que fala que o filho é fracassado só porque ele tirou 9,5 ao invés de tirar 10. Porque, né, o irmão dele tira 10 em tudo. E bem, o principal motivo dele gostar tanto da Shizuka é porque ela se parece com a mãe dele. Olha o complexo de Édipo aí, olha aí, ó o complexo do Édipo. Porém, agora que a polícia sabe que a Marina tá morta, o bagulho desanda. Porque a Shizuka pede pro Azuma assumir a culpa do crime. Mas quando ele tá prestes a fazer essa merda com a vida dele, o irmão dele, que ele tanto sentia inveja, ajuda ele, simplesmente conversando, apoiando ele e fazendo ele desistir de tudo isso. Porém, enquanto eles estavam nessa, a Shizuka foge de casa, vai pra Tóquio, e é um caminho grande até chegar no apartamento do pai dela junto com o Takopi. E bem, quando ela chega lá, ela vê o pai dela com outra família, outros filhos e outro cachorro. E ele vê essa criança toda suja, toda esfarrapada e finge não conhecer. E aqui ao fundo do poço, a Shizuka desconta todas as suas frustrações no Takopi. E bem, o grande plot de tudo é que o Takopi, na verdade, conheceu a Marina primeiro que a Shizuka. Inclusive, não nesse tempo, no futuro. Nesse futuro, os pais dela haviam se divorciado e os abusos da mãe dela só pioraram cada vez mais. Porém, as coisas haviam melhorado entre ela e a mãe dela porque ela começou a sair com a Azuma, que é de família rica, e ela e a mãe dela passavam dificuldade em casa. Porém, quando a Shizuka aparece, o Azuma larga ela pra ficar com a Shizuka, o que faz a mãe dela surtar pra cima dela, e ela, no ato de autodefesa, acaba matando a própria mãe. Pois é, essa história é muito fodida. E diante dessa cena simplesmente bizarra, o Takopi lembra de uma ferramenta que tinha no seu planeta natal, que é uma máquina do tempo. E o grande pecado do Takopi, que esse é o nome do anime traduzido, é que ele voltou pro planeta natal dele, desobedeceu a sua mãe e usou essa máquina do tempo para voltar na época da infância da Marina e salvar ela de tudo aquele horror que ela passou. Porém, ele perde toda a memória no processo. É aí que se passa toda a história do anime até agora, dele encontrando a Shizuka e acontecendo tudo isso que aconteceu com a Marina. Ele voltou pra salvar ela e acabou matando ela. Puta que pariu. E é só quando ele tá apanhando muito da Shizuka que ele se lembra de tudo isso. E bem, agora que ele se lembra de todo esse rolê, ele percebe que tem uma última chance. E então, num sacrifício, ele usa a câmera e volta no tempo para aquele momento em que ele conheceu a Shizuka. Porém, ele se sacrifica no processo e ele não existe mais. No final é como se ele fosse um amigo imaginário da Marina e da Shizuka. E é a partir do sacrifício do Takopi que nasce uma espécie de amizade entre elas e a vida segue. Segue uma bosta? Segue. Mas agora as duas pelo menos têm uma a outra, tá ligado? E mano, quando eu vi esse anime, eu não sabia nada sobre ele. E foi uma experiência de terminar o anime e falar, caralho, que eu acabei de ver. E é sério, se você viu esse anime, conta aí nos comentários o que você achou e se eu deixei alguma coisa passar despercebido. Esse vídeo ele foi meio corrido porque eu tô de mudança. Inclusive eu acho que não vai ter câmera esse vídeo porque tá tudo um literal caos na minha vida agora. E eu tô indo morar com a minha noiva e tô me mudando pra outro estado. Mano,
Só tem caixa aqui no meu quarto, tá ligado? Esse vídeo ainda tem que sair segunda-feira, meu Deus do céu. Eu tô fudido. Mas enfim, é isso. Esse anime tem só 6 episódios e... Mano, vai ver logo essa porra, mano. O bagulho é bom. Se inscreve e deixa o like.